Agora já vai começar a reunião. Muito bem, estão me ouvindo? Vendo a tela? Sejam todos muito bem-vindos na atividade do dia de hoje. Queremos agradecer a presença aí nacional e internacional, que delícia, para a nossa atividade. O tempo previsto hoje para a atividade, mais os comentários, é de 1h20, e nós sempre gostamos de relembrar algumas boas práticas, né, para compartilharmos com fluidez a atividade. Então, para quem está usando o Zoom, é sempre bom lembrar que para interações, perguntas, levantar a mão ou deixar seus recados, né, a gente tem aí no aplicativo os 3 botãozinhos na parte inferior, onde é possível clicar em bate-papo, levantar a mão, né, interagir, e após a explanação do palestrante, né, nós utilizaremos bastante essa atividade. Durante a palestra, os microfones eles estarão fechados para melhor aproveitamento do compartilhamento da palestra, e caso o seu microfone for aberto após a palestra, a gente solicita que vocês sejam rápidos em seus comentários e falem apenas assuntos pertinentes ao tema do dia. E faça os agradecimentos por escrito no chat, que nós enviaremos para o palestrante, se caso nós não conseguimos repassar durante o período da atividade. E é importante saber também que essa atividade ela está sendo gravada para os registros nos arquivos da MORC GLP, razão pela qual todos os participantes aceitam ceder seus direitos de imagem. Os presentes, que não quiserem ter sua imagem exposta, podem voluntariamente manter suas câmeras e microfones desligados para fins de privacidade. Lembramos também a todos os presentes de que a abordagem utilizada nessa palestra se refere ao estudo e à pesquisa do palestrante, e não representa a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz AMORC. Após a apresentação, como já dito, teremos um espaço para perguntas e respostas, então ratificamos e pedimos que utilizem o chat para deixar seus comentários após a palestra. Para aqueles que não são membros da Ordem, é sempre bom lembrar a missão e o propósito da Ordem Rosa Cruz, que é uma organização internacional de caráter templário, místico, cultural e fraternal, de homens e mulheres dedicados ao estudo e aplicação prática das leis naturais que regem o universo e a vida. Seu objetivo é promover a evolução da humanidade através do desenvolvimento das potencialidades de cada indivíduo e proporcionar ao seu estudante uma vida harmoniosa, que lhe permita alcançar saúde, felicidade e paz. Nesse mister, a Ordem Rosa Cruz AMORC oferece um sistema eficaz e comprovado de instrução e orientação para um profundo autoconhecimento e compreensão dos processos que conduzem à iluminação. Essa antiga e especial sabedoria foi cuidadosamente preservada desde o seu desenvolvimento pelas escolas de mistérios esotéricos e possui, além de um aspecto filosófico e metafísico, também um caráter prático. Sendo assim, as aplicações desses ensinamentos estão ao alcance de toda a pessoa sincera, disposta a aprender, de mente aberta e motivação positiva e construtiva para tanto. Unamo-nos em uma invocação. Deus do nosso coração, Deus de nossa compreensão. Só Tu sabes o que está no nosso coração e nos faz sorrir. Tu és a nossa luz e a paz das nossas almas. Tu és o conhecedor dos mistérios. Agradecemos-te por este encontro. Assim seja. Bom, a nossa palestra de hoje, Rituais e Cerimônias, a importância no fluxo da vida.
Em todas as fases da civilização e nas suas tradições, sempre existiram ritos, rituais e cerimônias. Todas têm um conjunto de significados importantes relacionados à história, cultura e identidade de um povo, de egrégoras ou de grupos regionais e locais. Vivenciar os rituais e as cerimônias dá a cada participante o sentimento de pertinência e acolhimento, vital a todos nós. O nosso orador hoje é o Frater Luiz Carlos Duarte Novaes, estudante Rosa Cruz desde 1973, foi monitor regional e grande conselheiro da região SP3, mestre provincial da tradicional Ordem Matrinista TOM, palestrante em convenções regionais e instrutor de cursos de férias na GLP e Morada do Silêncio. E fez parte da criação e desenvolvimento da Ordem Guias do Graal. Fez formação de engenharia pelo ITA, medicina pela Unicamp, psicanálise pela SBOP, filosofia pela Unifran, Cruzeiro do Sul. Foi professor universitário e consultor de empresas nacionais e multinacionais. Atualmente trabalha em consultório médico. Mais recentemente, fez formação em coaching de transição de área profissional, desenvolvimento pessoal, saúde e qualidade de vida. Além disso, ele é produtor digital de cursos, palestras e artigos sobre saúde, estresse e qualidade de vida. Com vocês, Luiz Carlos Duarte Novaes. Muito boa noite a todos. Luiz Carlos, não está aparecendo sua imagem. Tá, um minuto só. Estão vendo agora? Sim. Ok. As outras imagens estão cobrindo o slide ou não? Não, tá tudo certinho, tá perfeito. Eu estou vendo várias pessoas aqui. Mas eu sei, mas elas ficam num canto aí, não aparecem. Ok. Muito boa noite a todos. É muito agradável estar com vocês numa noite de julho, no inverno, e é uma época muito propícia ao recolhimento, à reflexão, à meditação. E eu gostaria de aproveitar, então, mandar um abraço especial, carinhoso a todos os organizadores desse evento, aos oficiais da Loja Campinas e a todas as pessoas presentes aqui que vão me dar esse prazer da companhia na noite de hoje. Eu escolhi esse tema, na verdade eu tenho muitos temas que eu gosto e me interesso por estudar, e como a gente faz parte de uma organização místico-filosófica e de caráter templário, onde nós realizamos rituais e cerimônias, nós, Rosa Cruz, temos um particular interesse no tema e buscamos, assim, um entendimento. Quando eu fui pesquisar mais sobre rituais e cerimônias e a importância disso na nossa vida, eu quis extrapolar a esfera da Ordem Rosa Cruz e também levar em conta as outras tradições, ou pelo menos alguns rituais e cerimônias, e a importância que isso tem tido em toda a história da humanidade. E eu fiquei, assim, encantado com a variedade e a enormidade de material sobre tudo isso. Como sempre, os temas que eu vou estudando, acabo descobrindo um universo por trás de cada assunto, né? E fico ao mesmo tempo encantado e ao mesmo tempo também angustiado, porque não vai dar tempo de estudar tudo que tem de interessante para eu aprender nessa vida, né? Eu tenho brincado ultimamente que eu digo assim, se existe reencarnação ou não, eu ainda não sei, mas que eu exijo, porque é muito pouco tempo nessa vida para a gente aproveitá-la no desenvolvimento, né? E também para aprender tudo que hoje nós já temos, né?
de conhecimento acumulado em toda a história da humanidade e das diversas tradições que a gente conhece. Bem, a Ordem Rosa Cruz, sendo uma organização de caráter místico-filosófico, ela, pelo que nós já conhecemos, todos nós Rosa Cruz, que ela é uma organização tradicional e também que tem uma vida de alguns milênios. E ela tem alguns objetivos, como muitas outras tradições também têm, mas a Ordem Rosa Cruz tem algumas coisas muito características, muito específicas, muito especiais que pode ser oferecida para a humanidade. Uma das coisas importantes que a Ordem procura, através, principalmente, eu vou falar não dos ensinamentos, né, de monografia, nada, mas através das nossas práticas templárias, nas nossas práticas de rituais e de algumas cerimônias que nós temos no nosso calendário. Então, o objetivo de tudo isso é a preservação da cultura Rosa Cruz, e também através da vivência dessa cultura e das cerimônias e rituais, propiciar mais um dos elementos na busca do nosso autoconhecimento. Nós temos uma vasta bibliografia, livros, monografias e tudo mais. E mensagens que são apresentadas em alguns tipos de atividades, em alguns eventos, e em especial nas nossas atividades ritualísticas. Mas eu não quero, assim, o tempo todo me deter à questão da ordem. Só estou fazendo uma introdução, falando mais dela, até para lembrarmos, né, desses desejos, né, que a ordem sempre teve de oferecer o conjunto, né, de atividades e experiências para que nós consigamos o nosso autoconhecimento e daí o nosso autodesenvolvimento. Uma coisa importante, né, em especial em algumas atividades cerimoniais, nós vemos que nós temos um encontro, né, com a nossa própria história. Então, para quem participa de atividade de organismo afiliado, se lembra de um calendário, né, de atividades ao longo do ano, o nosso ano Rosa Cruz, em que aspectos da nossa história, do personagem da nossa história são lembrados. Uma coisa muito importante no caráter dos rituais e das cerimônias é que elas são instrumentos muito, muito importantes para a conscientização da própria identidade, primeiro, enquanto ordem, né, enquanto organização, e para nós, enquanto indivíduos. Nós vamos falar sobre o que essas atividades podem propiciar para o nosso desenvolvimento, do que a gente poderia chamar da nossa humanização, do nosso crescimento enquanto ser humano. Bom, a vivência gregária que nós temos, porque os rituais são sempre feitos para grupos de pessoas, né? Podem representar uma comunidade, uma sociedade de uma época, de um local, né? E alguns rituais que são mais relacionados com os fluxos da natureza, que eu poderia dizer que envolve uma egrégora muito maior que a nossa humanidade. E através dessa vivência gregária, e algumas coisas que são estimuladas até dentro de alguns aspectos das vivências ritualísticas, é o serviço mútuo, que é a ideia da bondade e do servir com boa vontade, que é uma coisa muito importante para nós, né, enquanto uma tradição tão forte como a Ordem Rosa Cruz, ter essa ideia de que nós devemos trabalhar para não só o nosso desenvolvimento, mas para o desenvolvimento de todos. Isso é uma coisa que a mim tem assim interessado, a reflexão e a discussão e às vezes provocação dos nossos companheiros, né, dos nossos membros, que é essa questão de que nós também devemos pensar muito nos outros. Existe uma afirmação dentro da tradicional ordem martinista, é que todos chegaremos lá,
não vou explicar aqui onde é esse lá, mas todos chegaremos, né, ao nosso cume, né, no pico do ápice do nosso desenvolvimento, mas todos chegaremos e chegaremos juntos. Isso é uma coisa muito forte para mim, principalmente em tempos tumultuosos como o que nós estamos vivendo no mundo nos últimos anos. Sempre existiu, mas há uma carga muito intensa de que eu tenho que cuidar de mim, da minha família, ou no máximo do meu país, e o resto do mundo não é problema meu. E nós da Ordem sabemos que não é bem assim. Hoje eu posso estar no Brasil, amanhã eu posso estar na China, depois posso estar no Canadá, enfim. Se nós acreditamos na reencarnação, temos que aceitar isso como uma possibilidade. Então, nós temos que pensar no desenvolvimento de todas as pessoas com as quais a gente tem algum tipo de contato, mesmo que seja apenas por um noticiário, às vezes, e desejar ao outro que o outro consiga também o seu desenvolvimento. Para aqueles que têm dúvida de que todos merecem, eu tenho dito assim, será que nós, tido vidas passadas, nos orgulharíamos do que fomos ou do que fizemos? Esses dias eu fiz essa pergunta para uma cliente minha no consultório, que é onde eu estou ainda, nesse momento. Eu coloquei essa pergunta, será que nos orgulharíamos do que fomos e do que fizemos? Ela disse assim, foi muito engraçado, ela falou assim, o dia que eu estiver sentada na frente de um telão, vendo todas as minhas vidas, eu vou querer ver só de 1800 para frente, porque daí para trás eu tenho certeza que eu só fiz bobagem, só fiz as coisas das quais eu não me orgulharia. Então, é uma brincadeira essa provocação assim, um jeito, né, brincalhão de falar, mas é de uma coisa muito importante, que nós, assim como estamos evoluindo, os outros que nós consideramos não evoluídos, ainda chegarão lá. E isso é uma coisa muito importante para nós termos como parte da nossa missão. Bem, uma das coisas importantes que os ritos, os rituais, as cerimônias permitem é assim, uma preservação da memória e da identidade, tanto do indivíduo, né, saber quem ele é, mas também do grupo, quem é esse grupo, de onde vem e qual é a sua memória, qual é a sua história. Uma das coisas mais importantes para o ser humano é a sensação e a certeza e a segurança de que tem um pertencimento. Todos nós queremos pertencer a algo. Uma vez um professor de psiquiatria na Unicamp nos perguntou, né, numa aula, se o voodoo dava certo, funcionava. A maioria dos alunos racionalistas disseram que não dá certo, não funciona. E ele é um psiquiatra estudioso dessas questões, e falou assim, não, dá certo sim. Não pela magia em si, mas porque na hora que o grupo aqui, que uma determinada pessoa vai ser julgada e condenada ali pelo sei lá, o feiticeiro, não sei se é esse o nome, que ele é publicizado, né? Publicado que ele não faz mais parte daquela comunidade, então que ele é um condenado, ele caiu em desgraça, toda a comunidade o deixa, o abandona, ele fica sozinho. E é isso que o mata, é o não pertencer mais a uma comunidade. A gente encontra isso de outras formas, né? Como uma excomunhão, pertence mais a um determinado grupo, e isso faz assim é um castigo muito, muito grande para qualquer pessoa. Bom, a nossa importância de ser e também de estar, nós queremos saber o que somos e queremos ser melhores, e também queremos saber onde estamos. Afinal de contas, que mundo é esse? Por que eu estou onde estou? E por que eu vim aqui? E o que eu vim fazer? São perguntas filosóficas que, desde os mais longínquos tempos, sempre se fez, e toda criança começa fazendo isso. Quem eu sou, de onde eu vim, por que eu estou aqui? Porque eu nasci na casa do meu pai, não na casa do meu avô, do meu tio, do meu pai, do meu vizinho. E por que é importante conhecer e vivenciar a história? Porque no conhecimento e na vivência da história, a gente lembra de princípios e valores. E a nossa vida sempre é pautada por valores, né, e princípios que nos dão a certeza de estarmos no caminho correto. E todo mundo quer estar certo. Bem,
Uma das perguntas que se tem, né, que os estudiosos fazem, é como é que começaram as tradições? Alguém criou, um grupo de sábios criou, no Oriente, né? No Oriente se encontra assim algumas teorias e algumas afirmações de que determinados mestres criaram certas tradições e certos rituais. Em outros lugares, outras pessoas dizem que não, que isso foi começando com um grupo de pessoas que, a partir de uma série de requisitos que eu vou citar daqui a pouco, principalmente a observação da natureza, dos seus ciclos, foi criando os rituais e as cerimônias para uma série de celebrações. E aí vai se criando, a partir de uma prática frequente, constante, assim, de gerações, vai se criando, foram se criando as diversas tradições. Agora, se houve mesmo alguém ou um grupo de pessoas que criaram as tradições e os rituais, é necessário, né? Seria necessário que tivesse um profundo conhecimento da alma humana. Eu não sou especialista em mitologia, mas me interesso bastante e já fiz algumas pesquisas importantes, assim, para mim, né? Para minha satisfação, que é estudar, por exemplo, a árvore genealógica dos diversos mitos da Grécia, de Roma, da África, dos antigos japoneses, dos escandinavos, enfim. É muito interessante como, se vocês tiverem curiosidade de pesquisar a árvore genealógica dos deuses, né? Antigamente tudo era explicado por deuses variados que tinham a ver com o tipo de característica humana ou problema que ele queria ver resolvido. E há uma semelhança muito grande entre essas histórias. Então, parece que houve, e deve haver ainda, uma conexão, né, de mentes nas várias regiões do mundo e em várias épocas. Confúcio, por exemplo, tem citações extremamente parecidas com Aristóteles, por exemplo, e viveram um pouco a diferença, né, dezenas de anos, mas em lugares tão distantes que eles não tinham comunicação como nós temos hoje. Então, é muito interessante que há mesmo uma conexão que transcende essa nossa capacidade de comunicação, né, mais material que a gente tem hoje. Bem, o que, lamentavelmente, nós temos visto, e hoje eu conversava com uma cliente, a gente estava falando sobre casamento, ritual de casamento, a questão da perda do sentido e do valor nos rituais contemporaneamente. O que nós temos observado, embora em alguns poucos lugares do mundo, alguns na Ásia, alguns no interior do nosso país mesmo, assim, ainda se preserva uma série de tradições, e essas tradições são expressas não só no seu comportamento do dia a dia, né, no comportamento entre as pessoas e os grupos das cidades do interior, mas também em comemorações, como essas comemorações, às vezes, não perderam ainda o seu significado, o valor, e às vezes nem a forma. Hoje eu escutei um senhor que disse que, acho que no interior de Goiás ou do Mato Grosso, um lugar assim, e um grupo de dançarinos de catira, que é um tipo de dança regional, dizendo que os filhos não queriam mais praticar aquela dança em festas específicas, né, sazonais deles, porque era uma coisa de caipira. Então, muitos jovens não querendo, não reconhecendo, na verdade, não reconhecendo o valor da manutenção de certas memórias e certos festejos, certas cerimônias, certos rituais, ok? E isso é necessário para a vida. Nós vamos ver como. Bom, então há um desgaste de rituais que representam assim aspectos mesmo da história da humanidade. Por quê? O que acontece quando há uma desvalorização, uma desconsideração, muitas vezes um desrespeito com
com essas tradições, que as relações entre nós e a nossa história se deterioram. Há uma diminuição dessa relação. E vejam bem, hoje é muito fácil de ver em todos os lugares, principalmente nas grandes cidades, como as pessoas querem o novo. Querem tudo que é o novo. Eu também quero o novo. Quem não quer o novo? Todo mundo quer o novo, pelo menos em alguma medida. Mas, da onde vem o novo? Daquilo que é anterior ao novo. E daquilo que é anterior, do que é anterior, do que é anterior. Então, há todo um caminho para se chegar a isso que existiu hoje e o que existirá amanhã. Então, essa história é importante para que não se perca a relação e a noção do caminho que se percorreu e daquilo que é necessário para se percorrer um caminho. A gente fala muito em jornada, né? Jornada do caminhante, jornada do herói. Então, quando se estuda a história de uma tradição, de um povo, por exemplo, ou de uma tecnologia que hoje existe, qual é a história dessa tecnologia, por onde passaram os conhecimentos e as pessoas que trabalharam nisso. Então, o conhecimento da história é extremamente importante. Fim do dia, eu estou precisando um pouco de água, senão minha voz vai começar a falhar daqui a pouco. Desculpem. Bem, há um vazio, né, que a gente vê crescendo nas gerações, porque falta como processo ou como um protocolo, um conjunto de procedimentos que leva à humanização, o que nos distingue como humanos. Os animais, a gente vê rito de acasalamento, por exemplo, entre várias espécies de animais. A gente vê no mundo vegetal um ritual de semear, se recolher e depois brotar, até que se chegue a um ponto de ser possível uma colheita. Essa colheita pode ser feita por um animal, pode ficar na floresta ou ser feita pelo homem. Então, existem rituais que não são só os humanos, mas nós imitamos a natureza no processo de educação, de uma pedagogia, né? Bem, tudo isso tem a ver com a formação de uma cultura. Cultura vem da palavra cultivar, né? Cultivar significa aquilo que se alimenta para fazer crescer. Quando a gente fala cultivar uma amizade, eu alimento para fazer crescer. Eu cultivo uma determinada plantação. Eu trato, eu cuido, protejo para fazer crescer. E assim por diante. Então, a cultura humana também é extremamente importante. Por isso que é lamentável quando nós vemos pessoas, grupos, líderes, pessoas mais retrógradas, enfim, pessoas que não querem, não valorizam a cultura como se a cultura fosse uma questão de invenção para entretenimento. Não, a cultura é aquilo que é acumulado ao longo de toda uma história. A gente fala assim, isso é uma questão cultural, é da história daquele grupo. Então, a cultura deve ser extremamente respeitada, valorizada e estimulada para que ela continue a se expressar, muitas vezes através das artes. Okay? Bem, o objetivo... Não sei se eu consigo diminuir aqui. Tentando tirar aqui um pouco a minha imagem, que está cobrindo meu texto. O objetivo da prática dos rituais, então, leva a um processo que a gente pode chamar de educação. O conceito de educação tem mudado muito, né? Não necessariamente entre os especialistas, mas no senso comum. Educação parece ou é aquilo que os pais ensinam em casa, ou é que muitas vezes nem tem um método, mas simplesmente é por imitação, né? Ou imposição de regras, de comportamento, então, ou educação feita nas escolas. Mas a gente não é educado só assim. Quando eu sofro na vida, eu falo, isso foi bem educativo. Quando eu me relaciono mais com a natureza e aprendo os ciclos dela e me comporto como parte dela, eu estou fazendo um processo de educação pessoal. Ok? Enfim, a ideia da educação é a formação de maior humanidade. Humanidade não no sentido com H maiúsculo, da nossa humanidade. Eu fico sempre muito triste quando eu converso com pessoas mais jovens
e falo sobre determinados assuntos que eu acho que têm relevância para eles, e eles dizem assim, mas isso aí tem que pensar muito, eu não gosto de pensar. Gostar de ler já faz muito tempo que a gente ouve, eu não gosto de ler, eu não gosto de assistir aula, eu não gosto de ouvir palestra. Mas o que eu tenho ficado triste assim é quando diz que eu não gosto de pensar. Aí eu tento muito diplomaticamente, muito sensivelmente, sutilmente, mostrar que a capacidade de pensar é que nos diferencia dos animais. Porque uma série de outras características que nós temos, além, são exatamente iguais ou muito parecidas com os animais. Somos muito instintivamente semelhantes. Nosso cérebro é semelhante, nosso funcionamento orgânico tem muita semelhança. Por isso que a gente estuda medicina muito em corpos de animais antes de começar a estudar em corpos humanos. A gente faz experiência, eu fazia, né? Porque cada vez é mais proibido no mundo por questões éticas, mas nós temos muita semelhança. Ou até transplante de órgãos de alguns animais já começa a ser feito para o ser humano. Então, o que nos faz humanos é a nossa capacidade de pensar, e isso leva a quê? A questão da consciência, que o que, de fato, não é só o pensar, mas é a consciência. A consciência de nós mesmos, a consciência do outro, a consciência das relações, consciência de algo que passou, algo de que eu quero que aconteça, que eu vou trabalhar para acontecer. Então, a consciência é o fator mais forte e vem da nossa capacidade de raciocinar. Ok? Então, uma das coisas importantes no cultivar também as tradições é a preservação de princípios e valores, coisas que valiam antes e que continuam a valer. Por exemplo, esse de respeitar pais, irmãos, colegas. Se eu não ensino meu filho a respeitar os pais, não impor, mas ensinar o porquê, a importância de se respeitar os mais velhos, por exemplo, e obviamente os pais. Os irmãos, os coleguinhas de escola. Como é que quando crescer, ele vai viver em comunidade? Como é que ele vai conviver? É uma coisa muito importante dentro da OGG, por exemplo, a Ordem Guias do Graal para crianças, adolescentes e jovens. Aprender a respeitar as pessoas, os mais velhos, os amigos, os colegas, os vizinhos, e quem não respeita vizinho não vai respeitar quem, né? A natureza, os animais, etc. Enfim, então, esse é um princípio que de tanto se copiar, de tanto se ver fazer, mesmo que uma criança não saiba exatamente por que ela tem que respeitar, ela vai fazer ao ponto de, em algum momento, aquilo virar um princípio próprio. Ela vai achar que é natural, é isso que deve ser feito. Só se alguma coisa não der certo é que ela vai mudar de ideia. E uma coisa muito importante que nós temos como característica e que vai aparecer nesse processo de educação do respeito com o próximo. É uma questão, uma característica que nós temos que se chama reciprocidade. Se vocês se lembrarem, vão ver que, podem concordar comigo, que quando a gente recebe alguma coisa, uma coisa que a gente gosta, que a gente precise, que a gente deseja, a gente tem vontade de fazer alguma coisa de modo recíproco. A gente quer retribuir. Então, a retribuição, a reciprocidade é uma característica. É muito raro você não encontrar isso quando você dá ou quando você vê alguém dando algo para outro. Falar, ele me deu, nossa, me sinto assim com vontade também de retribuir. Então, a reciprocidade é uma coisa muito importante. O negativo também é verdade. Se eu faço mal, outro também quer reciprocamente me fazer o mal. Para que isso não aconteça, precisa de um outro nível de educação mais espiritualizada para que não se queira vingança e outras coisas mais assim, para ter uma reciprocidade negativa. Ok? Então, é muito interessante que nesses rituais que a gente faz dentro de casa, que são os nossos comportamentos repetidos, em que a gente tenta explicar para os nossos filhos, eles têm uma importância assim maior do que a gente imagina, muito maior do que muitas vezes a gente percebe, até porque muitos resultados são a médio e longo prazo, né?
Bem, então, com essa experiência toda, há uma aquisição no próprio princípio de vida, que é aquilo que vai orientar as pessoas nos seus comportamentos. A nossa, como eu já citei, a nossa natureza humana tem aspectos bastante semelhantes dos animais. Eu tenho um desenho em um outro tipo de trabalho, estudando neurociências, que eu tenho assim desde os primeiros seres que nós encontramos na história, né, da ocupação do planeta, desenho de cérebros. E à medida que foi evoluindo do meio aquático para o meio terrestre, até chegar nos mamíferos e chegar no ser humano, a gente vê que, vou tentar mostrar aqui, tem um cérebro pequeno aqui com algumas características. Aí tem esse e mais uma outra camada em volta. Depois outra camada, outra camada, outra camada. Então, tudo aquilo que os outros animais têm, especialmente os mamíferos, nós também temos. Nós não mudamos tudo, não. Nós só criamos mais algumas coisas em cima e fomos melhorando, acho. com a criação, né? Evolução para o nosso lobo frontal, que é o nosso cérebro, aqui onde a gente consegue abstrair, lembrar do passado, fazer avaliações, fazer autoquestionamento, reflexão, projeções, enfim, tudo mais. E esses instintos que nós temos, por exemplo, quando a gente é atacado, a gente pode reagir com medo e pode reagir com raiva também. Tem um mecanismo de luta ou fuga. Na luta eu posso colocar para fora uma raiva animal. E se eu não tiver controle sobre isso, né? Se eu fizesse isso, eu poderia ter um problema muito sério na convivência com outros. E os nossos instintos, então, têm que ser apaziguados dentro de um sistema civilizatório. Esse sistema civilizatório não significa só aquilo que se ensina através das leis ou que se impõe através das leis. Porque as leis não vêm ensinando, elas vêm impondo uma regra geral de comportamento, daquilo que pode, aquilo que não pode, penalidades, etc. Mas nos rituais, nos ritos que são o conceito básico de um ritual, e o ritual como vivência prática, né? Um conjunto de procedimentos, nós vamos aprendendo a controlar os nossos instintos. Então, por isso que se pode chamar de sistema civilizatório ou humanizante. Ok? Pode colocar. A minha companheira aqui está tentando colocar uma iluminação melhor aqui para diminuir o meu reflexo dos óculos, mas acho que não melhorou, não. Porque nós temos um desafio muito grande, né? Que é o de viver em conjunto e respeitar as diferenças. À medida que a humanidade foi andando ao longo do tempo, chegou um momento que nós tínhamos, eu não lembro agora se era coisa de 70 mil anos, 60 mil anos, que existia assim no planeta só umas 6 a 10 mil pessoas. Então, pelo tipo de natureza, pelo que tinha de predadores, e pela completa assim, individualidade, né? Distância entre as pessoas, a chance de nós chegarmos até onde chegamos aqui, ou seja, a chance de nós continuarmos existindo, era muito pequena e talvez quase nula. Só houve tem até uma pesquisa arqueológica, não é um pouco recente, em que mostra-se que a partir de um espírito colaborativo, que já começa a criar então um espírito gregário, né, de viver junto, de colaboração, é que a gente podia sobreviver enquanto espécie. Ou seja, pelo menos alguns devem ter visto já, uma professora mostrando, por exemplo, um osso, não sei se era um fêmur ou uma tíbia, não me lembro agora, mas foi encontrado uma tíbia que foi consolidada a fratura. Ou seja, alguém que sofreu um acidente numa fuga ou numa caça, não se sabe, e fraturou. A chance dele viver era mínima. Ia ter uma infecção, ia morrer na beira de um rio, ia por perda sanguínea, ia cair num abismo, alguma coisa assim. E esse osso
foi tratado, foi curado não, foi tratado e foi consolidado. Então, se diz hoje que esse teria sido a primeira grande prova assim, do início da nossa civilização, parecida com o que a gente conhece hoje, que é gregária, colaboracionista, etc, etc. Então, ver que esse espírito é o que nos manteve. E, a partir daí, então, a gente vai criar uma série de outras coisas que também tem essa preocupação, essa intenção civilizatória ou humanizante. Okay? Viver em conjunto, obviamente, todo mundo sabe aqui que é muito difícil, um eterno desafio. E aí, na formação da sociedade, veio que a criação do Estado, tudo mais, da sociedade como parecido com o que a gente conhece hoje, e o próprio Estado. E além do Estado, as nossas regras de convivência social. E, então, teve que ter a definição de normas e papéis que cada um ia exercer nessa sociedade. Bem, uma coisa que é importante dentro dessa ótica do desenvolvimento, do aprendizado, do processo educativo, né, dos rituais, eu lembro até de uma dessas experiências em que aparece que a gente monta uma pirâmide e nessa pirâmide a gente monta com palavras que têm a ver com valores, princípios e qualidades humanas, solidariedade, justiça, né? Acho que todo mundo aqui já participou de uma cerimônia assim, com a construção de uma pirâmide de valores e princípios, né? Uma pergunta: um potencial humano é necessariamente bom? Immanuel Kant, um filósofo alemão, e no Oriente se diz assim, na Índia, por exemplo, não é necessariamente bom. Aí um cuidado, por exemplo, para que a gente não exacerbe, a gente chegue perigosamente num egoísmo, por exemplo. Alguns exemplos. Uma persistência. Eu já fui chamado de persistente, de insistente, de resistente e de teimoso. Eu sempre falo que eu sou persistente e insistente. Teimoso não. Mas se eu usasse a minha persistência, a minha busca de um objetivo, de um modo insano, irracional, eu poderia chegar na teimosia. Ou seja, eu quero uma coisa e do meu jeito. Se eu sou persistente, eu quero algo, mas pode ser de um outro jeito, de outra pessoa com a qual eu aprendo algo, né? Então, a persistência é uma qualidade, mas pode se tornar uma teimosia. A organização. A organização é uma qualidade, não é? Uma virtude. Nossa, pessoa organizada, apresenta tudo direitinho. O que você pede para ela, já sabe onde encontrar. Organiza a casa, organiza o escritório, organiza os planos de viagem, tudo mais. Mas essa qualidade, se mal direcionada, pode levar, por exemplo, a ser um criminoso de grande sucesso, né? Dentro do crime organizado. A gente já viu isso várias vezes na história, não é? A gentileza. Quantas vezes não vimos pessoas que usam a gentileza de um modo assim sedutor para manipular, atingir os seus próprios interesses, ou sendo hipócrita mesmo. Quantos hipócritas ou manipuladores são extremamente gentis? Então, a ideia assim, é que não existe um valor desse que seja necessariamente bom ou necessariamente ruim. E em muitos rituais, não necessariamente da ordem, mas a gente vai ver que aparece essa questão de como os valores devem ser sempre direcionados, que o Confúcio falava e outros filósofos falavam, que era para chegar na questão da bondade. A bondade, Platão falava, tem que ter isso como meta, a bondade, fazer o bem ao outro. Bom, então, para isso tem que ter um conjunto de normas éticas. Então,
A gente vê que em todas as profissões, todas as carreiras profissionais, tem um código de ética. Ou seja, aquilo que os gregos falavam lá atrás continua presente, mais do que só esse aspecto, mas em muitos aspectos. Né? Bem, quando não formalizados, né, esses comportamentos, hábitos ou normas, se a gente vivesse num mundo em que cada um faz o que quer, a gente teria problemas seríssimos na nossa convivência e esse aspecto gregário e colaborativo que eu citei agora há pouco. Nós percebemos, com o que se chama de progresso, né, com tanta tecnologia, que as pessoas estão cada vez mais individualistas. Estão cada vez trabalhando ou convivendo em comunidades virtuais, por exemplo. São pessoas que têm milhões de amigos, seguidores, que chama de amigo. Um vacilo que essa pessoa dá, ela já é cancelada, é criticada, é ameaçada dentro das redes sociais, por exemplo. Então, nós estamos perdendo alguns sensos da nossa, de regulações das nossas convivências, né, para sermos mais harmoniosos. Então, protocolos sociais sempre vão aparecer em cerimônias rituais, sempre tem momentos de homenagem, momentos de lembrança, momentos de gratidão, enfim, sempre vão aparecer esses protocolos que são voltados para a questão da boa convivência. Agora, se isso for esquecido ou alterado, vai ser impossível reconhecer a história e a identidade. Então, quando nós participamos de um determinado trabalho ou de uma organização em que tem os seus ritos, as suas cerimônias muito bem estabelecidas, às vezes há uma tentação de que nós façamos uma adaptação prática ao local, ao estilo da pessoa, quem está conduzindo. A questão é estética. Fica mais bonito assim. Isso eu acho que devia ser antes, isso devia ser depois. Então, há uma tentação de a gente fazer alterações, né, nesses protocolos. E isso não pode ser feito, não deve ser feito assim. As tradições, elas têm um sentido de permanência e de existência. Aquele ritual ou cerimônia que a gente vivencia de vez em quando, deve e sempre vai levar, ou pelo menos a intenção é, de levar a uma reflexão. Aprender algo, a descobrir algo que seja a sua própria conclusão, que pode ser diferente de outra vivência de outra pessoa, mas que deve levar ela a uma prática. Não é? Quando nós convivemos com os nossos ritos, por exemplo, a gente vê que tem um conceito por trás de tudo. Eu gosto muito de explicações, de simbolismos, de vestes, de móveis, de localizações, de sequência, do papel que se faz em cada parte da cerimônia, para entender qual é o conceito por trás de tudo. Não raro, não sei, não vou dizer sempre, mas não raro, é para mostrar alguma coisa com relação a como é ou como deve ser a vida. Sempre. Se a gente for lembrar de alguns rituais mais recentes que tenhamos vivenciado, se a gente já se teve assim, a oportunidade de avaliar ou de aprender ou de ouvir uma mensagem que explique o significado daquilo, vê que tudo aquilo tem muita razão de ser. Não foi tirado de uma cabeça que achou que vamos fazer assim que é melhor, vamos fazer assim que é legal para todo mundo seguir. Não. Quem criou, como disse lá no começo, tinha um pleno conhecimento da natureza, da alma humana. Okay? O ritual, então, é a prática, é a vivência, é a expressão, é a manifestação simbólica de algo que tem a ver com a vida humana. Elas são consagradas por tradições, costumes, normas, pelo próprio tempo, né, de vivência, de existência daquilo lá.
são observadas, né, de uma variável nas cerimônias, enfim. Há uma celebração, às vezes a gente comemora, a gente celebra. Por exemplo, uma formatura. A gente está celebrando algo. Não é um ritual religioso, místico, filosófico, assim. Não, mas tem uma celebração. Algo que aconteceu para que uma pessoa se formasse e se tornasse melhor do que ela era antes. Então, a sociedade vai sempre reconhecer uma formada como alguém mais preparado do que quando ela não era. Não estou comparando quem é formado com quem não é formado. Essa comparação, ela é péssima. Mas com ela mesma, depois de formado, ela é melhor do que quando ela não era formada. Ponto. E não é melhor do que o outro que não foi formado. Porque a gente vê que pessoas não formadas, muitas vezes, dão um show, né, de humanização para todos nós. Ok? Algumas cerimônias que nós conhecemos, a gente vê algumas em filmes, né? Por exemplo, a cerimônia do chá. Na cerimônia do chá, tem um culminar que é o tomar o chá. Mas até chegar, eu não vou descrever a cerimônia, mas para quem se lembra, ela tem toda uma estrutura, um conjunto de passos, até locais, até chegar, um caminho até chegar no local da concretização, né, da consecução final da cerimônia do chá. Cada passo daquele, além de um simbolismo, tem uma preparação do espírito para aquilo. Quando nós, Rosa Cruz, vamos fazer uma participação num ritual, nós temos uma preparação anterior a entrar num templo, não é? Nós fazemos a nossa purificação. E essa preparação pode, e seria muito positivo se acontecesse, começar em casa. Quando eu hoje vou para uma missa, eu hoje vou para um culto, eu hoje vou para uma convocação ritualística, a pessoa já sai com a atmosfera mental criada, né? Uma postura, o que eu chamo de atitude interna, já voltada para aquilo que eu vou vivenciar. Ah, mas eu já participei de tantos, né? Já sei de cor, cada passo e cada fala. Já sei quando o padre fala isso, quando o mestre fala aquilo, quando o pastor fala não sei o quê. Eu já sei tudo isso. Sabe? Lembra? Incorpora isso na hora da vivência. Então, quando cada personagem que está dentro de um ritual, quando tem um papel definido a cada um, ele deve estar incorporado naquele personagem do simbolismo e da função, da missão que ele tem. E todas as vezes em que ele atua, todas as vezes que ele participa, não é? O ritual de missa, eu já vi explicações da simbologia toda, é riquíssimo. A simbologia é riquíssima. A maioria das pessoas não fazem nenhuma ideia do que estão fazendo lá e o que significa cada símbolo aquele. Muitos pensam que é uma questão estética, assim, de decoração. Nossa, como fica bonito aquele verde, como fica bonito aquele sol desenhado no seu dorso, e por aí vai. Então, nunca considerar a participação no ritual como algo que eu já sei porque eu já decorei. O cuidado na preparação e na execução são fundamentais, mas não só para sair bonito, mas para que aquilo realmente mexa com cada um de nós para uma reflexão e quando terminarmos, tenhamos a noção, a sensação de que tivemos contato com o sagrado. Todas as vezes. O sagrado eu quero encontrar de vez em quando, sabe? E o resto faz por obrigação? Não. Ok? O casamento. O casamento tem um simbolismo muito forte, uma das coisas mais divinas, que é a união entre pessoas, né? E hoje a gente vê muitas festas de casamento, muitas cerimônias de casamento dentro dos templos, né, das igrejas, às vezes com brincadeiras,
Hoje uma cliente me contou que tem agora aquela criança que vai levar a aliança entrando de carrinho com controle remoto para levar para o altar. Não tenho nada contra carrinho, mas não cabe para um templo e para um significado desse, né? Eu já vi assim pessoas, padrinhos, entrando, dando cambalhota, rolando naquele tapete, fazendo gracinhas, dando trote no noivo. Ou seja, o que é isso, né? Eu fico pasmo assim, como assim? Eu não consigo explicar isso. Quer dizer, conseguir a gente consegue, mas não dá para entender, ou pelo menos não dá para aceitar, né? Para quem dá valor à cerimônia e ao significado que ela tem na vida, por exemplo, do casal, que está ali se unindo, e que é para uma vida, com uma série de compromissos que assume. Formação de uma outra família, perpetuação da espécie, reprodução, projetos de vida, papel na sociedade, né? Então, aquele momento, e é o único. Hoje está banalizado, tanto que tem gente que cada 3 anos casa. Já banalizou, e fazer ou não fazer a cerimônia parece que não tem tanta importância. Não que eu diga que seja obrigado a casar na igreja, não é isso. Mas é que a cerimônia, mesmo que seja no civil, ou mesmo que seja na natureza, em frente a uma cachoeira, mas que seja feita com o espírito, e não com o local em si, mas com o espírito da união, do significado daquele compromisso, daquela oferta que um faz ao outro. E as pessoas que são convidadas, entender isso, respeitar isso. É disso que se trata, entendeu? Bem, o batizado, né, que é a recepção de um novo ser, introdução num núcleo religioso, que seja uma posição de nome, que é a recepção de um nome, uma identificação para o resto da vida, e que faz parte de um determinado grupo que o acolhe. É um ritual também, né, que existe em muitas culturas. A formatura, que é essa formação humana. Enfim, e para nós temos a nossa convocação, que tem riquíssimo de simbolismo, e eu vejo muito, pelo menos uma parte dessa atividade, a questão do dar e receber, aprender e reviver. Então, se eu fosse explicar para uma pessoa de fora que é uma convocação, eu diria assim, é uma experiência, é uma vivência em que nós revivemos, refazemos um exercício de dar, de receber, aprender e reviver. Então, seria mais ou menos isso. Não consigo tirar essa telinha de baixo aqui. A cerimônia, então, ela tem um caráter sagrado, um rito reverencial, a ideia é sempre assim, de uma reverência, né, diante do aquilo que é simbolizado ali, um conjunto de atos. Sempre vai ter uma ideia central evocada, faz parte da educação humana. E educar significa, sempre significou desde na cultura ocidental, né, que a gente conhece mais, a educação para os filósofos gregos era trazer à tona o que o ser humano tem de melhor. Tem de melhor. Não é enfiar dentro dele coisas boas, mas é fazer despertar. Que é aquilo que a gente tem na nossa missão, despertar o potencial interior de cada um. Existe lá, está lá, precisa ser descoberto, que está coberto. Então, o caráter tem que ser solene, respeitoso, enfim. Quando se quebra o clima, há uma dessacralização. E é fácil de quebrar o clima, né? É só alguém não entender o papel que está fazendo ali, ir com uma veste ruim, falar na hora que não deve, hora do silêncio, puxa a conversa com alguém do lado e por aí vai, ou outras coisas mais. De vez em quando demoro para... Sagrado. A ideia... Essa aqui é interessante, né? Eu vou pular esse pedacinho, porque todo mundo já conhece, o capital que está em cima dos nossos instintos primários, a gente precisa de esforço para atingir um nível mais elevado, enfim.
fiz uma vez um projeto que nós desenvolvemos há uns anos com jovens, eu fiz a seguinte pergunta: o que quer dizer sagrado? E eu escutei, não está aqui, mas está no outro slide que eu troquei a ordem, eu escutei, assim, várias frases interessantes. Algumas eram frases bem conhecidas, de caráter religioso, né? Alguns davam sagrado como uma personalidade na história, né, dos avatares, enfim. Mas uma que eu já citei em vários eventos, assim, não sei se foi um menino ou uma menina, e disse assim: sagrado é aquilo pelo que eu daria até uma parte de mim. Olha só. Sagrado é aquilo pelo que eu daria até uma parte de mim, talvez até a vida. Isso fica para reflexão, porque eu estou pensando nisso até hoje, tão forte e bonito que eu achei. Bem, um dos maiores, talvez o maior, um dos maiores, entre os dois aí, o Jung e o Confúcio, tem, ele é um cerimonialista, né? Uma das principais cerimônias que ele dizia, porque ele foi muito voltado para questões de Estado, né, no modo da sociedade funcionar, e a questão da família. Então, ele falava que, assim, um dos cerimoniais mais importantes era sentar com familiares e amigos para as refeições. Não que a gente vê hoje, de família, está cada um com seu celular, cada um come de um jeito, cada um come num cômodo da casa. Isso a gente tem visto demais. E confesso que às vezes eu faço isso também. Às vezes eu como antes da minha esposa, às vezes como depois, por conta de compromissos. E isso faz falta, essa coisa de fazer essas reuniões junto. Então, há um clima ali criado para alimentar o corpo, mas também há, que é essa questão da convivência. Nunca passar por nenhum ser humano como se ele fosse nada, tratar a todos como se fosse alguém de valor. Algum valor ele tem. Nós falamos da paz profunda. No nosso cumprimento, nós usamos muito essa expressão paz profunda. Não nego que eu já vi muita gente falando paz profunda como um bom dia, boa tarde, boa noite, assim, automático, sem aquele sentimento, desejo real. A gente tem que pensar, quando a gente desejar paz profunda, como uma coisa que é da nossa melhor intenção. E esse tema é tão relevante, que do jeito que está colocado aí, a paz profunda dos Rosa Cruzes, o convite, o tema da próxima convenção nacional. E eu aproveito aqui para fazer um convite a todos vocês que participem. Faz muito tempo que nós não fazemos essa reunião nacional. Vai ser feita presencial e online. Então, aqueles que não podem, por qualquer motivo, e queiram participar, podem fazer de modo online. E aí, eu tenho que aproveitar a ocasião de convidá-los também, porque vai ter, entre várias atividades, todas as atividades que vão ser muito boas, que eu vi até agora, vai ter uma que eu tenho um carinho especial. O Frater Regis, que é um físico, engenheiro, trabalha com energia nuclear na Marinha. O Frater Carlos Eduardo Brandão, que é um neurocirurgião. O Frater Moacir Godoy, que é um cardiologista, pesquisador e professor universitário. E eu, Luiz Carlos, vamos participar cada um com uma palestra e uma mesa redonda no tema de ciência, saúde e espiritualidade. Então, vai ser, assim, uma atividade preparada com muito carinho, todos nós 4, e depois vamos estar à disposição das pessoas para fazerem perguntas. Então, não vai ser só a palestra, vai ter um colóquio, né, com o público, inclusive quem estiver em casa pode fazer, ok? Enfim, quando a gente disser paz profunda, então, a gente vai se lembrar desse lado nosso. Cerimônia, quando é banalizada, automatizada, não tem sentido, eu já falei isso antes, né? O espírito humano está dentro dessas tradições. Quando você estuda as tradições, você estuda o espírito humano na jornada da humanidade. Todos os sentidos do corpo são utilizados, olha só, vocês vão se lembrar. O sentido da visão, do olfato, audição, gustação e tato estão presentes em muitos rituais. A gente lembra das cores, formas e símbolos, roupas, móveis, decoração.
perfume das flores, incenso, essências, mantras, sons vocálicos, cânticos, músicas instrumentais, sinos, hóstia, vinho, pão de nozes ou milho, o rosário e outras coisas mais que a gente encontra estimulados dentro de muitos rituais. Os sentidos que nós temos, né, que a gente usou ali, eles podem ser dispersados, mas quando então colocar os sentidos na direção de uma ideia central que se queira passar com aquele rito, a gente consegue elevar a nossa consciência. As formas são importantes também. Eu perguntei hoje para minha esposa, o que é mais importante, forma ou conteúdo? E perguntei isso para outras pessoas e a maioria vai no sentido de que o conteúdo é mais importante, porque a gente tem a ideia de que a beleza interior é mais importante que a beleza exterior. Mas não estou falando da forma como estética, como embalagem, como embrulho. Não, a forma, o jeito, que pode ser uma forma que tem um valor extraordinário, por exemplo, a forma de um triângulo, forma de uma pirâmide, forma de uma roda, que se não fosse formato de roda, não faria aquela função que ela faz. Forma de um parafuso, então, são as formas físicas. Mas tem a forma com que nós nos comunicamos, a linguagem adequada para falar com a criança, para fazer um documento para a justiça, para fazer uma comunicação com as pessoas. Então, isso chama-se forma. E nós vivemos um mundo de forma. Somos uma alma vestida dentro de uma forma. Então, a gente não pode dizer que a forma é só ilusão. É ilusão, mas é uma ilusão feita com uma intenção. Eu falo assim, a parede é uma ilusão, mas o meu nariz também é. Se eu não tomar cuidado e for na direção da parede, eu vou quebrar o meu nariz. Enquanto nós não ultrapassarmos esse nível que nós estamos, nós vamos depender das formas. O que temos é que saber utilizar de forma inteligente. Ok? Bom, a gente copia quase tudo da natureza, né? A gente aprendeu a ciência observando a natureza. Os primeiros filósofos eram observando a natureza. Depois que foram para o homocentrismo, né? Mas no começo eram os filósofos, como é que eles chamavam? Filósofos naturalistas. Filósofos naturais, filósofos da natureza. Tá? Bom, isso aqui é, de certo modo, uma repetição. Para o ser humano, os rituais, as cerimônias, então, evocam uma elevação da consciência, né? Lembrando dos valores e princípios que são trazidos ali. Para a natureza, é uma repetição simbólica de algo para evocar sua força. A natureza tem os seus rituais, né? Especialmente, né, nos protocolos da natureza, que propõem, por exemplo, celebração, o nascer e pôr do sol. Tem a ver com o renascer. O renascer. Todos os dias esse ciclo se repete. Nasce, vive, morre. Nasce, vive, morre. Nasce, vive, morre. Então, esse é um dos ciclos, né, que a gente observa na natureza. Mas a matemática, por exemplo, é isso. A matemática, não a aritmética. A matemática é a que estuda os padrões da natureza. Por isso que ela se aproxima mais da física. E não a aritmética, que é aquilo de fazer conta que a maioria das pessoas não gosta. E as festas sazonais? Nós temos, dentro da Ordem Rosa Cruz, um calendário memorial para os adultos e temos um calendário memorial para as crianças, adolescentes e jovens. E esses rituais e cerimônias foram pensando não só nas transições, tem a cerimônia de passagem ali, de quando vai para uma estação ou outra. Desculpa. Mas temos também a cerimônia de meio, né? Porque os celtas cobravam isso. Quando nós fizemos os rituais da AGG, não lembramos dos celtas, mas alguém assoprou lá. Os celtas chamaram a atenção. Por que só as passagens, só os extremos? Porque o ápice é no centro. O ápice da primavera, do verão, do outono e do inverno. Muito interessante isso daí. A egrégora tem seus fins e objetivos, né, que são suas ideias e objetivos que são afins. Quando a gente se reúne em torno de uma grande ideia, essa puxa, eleva todo mundo. Por isso que participar da egrégora é importante para o nosso desenvolvimento, porque a gente não cresce sozinho, a gente cresce com ela e ela cresce com a gente. No rito, há uma ordem, um momento para cada coisa, para que a consciência nossa vá evoluindo até o sagrado. E a gente deve sair, como eu já falei, sair de um ritual tendo tido esse contato com o sagrado.
Aqui tem só uma sugestão, né? Uns diálogos, que na verdade são analectos, né? de Confúcio. É muito interessante, eu não vou citar aqui, mas é uma sugestão para que vocês façam a pesquisa e encontrem isso daqui. Na internet vocês vão encontrar. Uma das coisas que o Confúcio fala no fim da vida é assim, aos 15 anos, vou até achar aqui, aos 15 anos, dediquei-me de coração a aprender, aos 30 tomei uma decisão, aos 40 livrei-me das dúvidas, aos 50 entendi o decreto do céu, aos 60 meus ouvidos foram sintonizados e aos 70 segui meu coração sem passar dos limites. Como eu não sou Confúcio, eu ainda tenho dúvidas se eu já consegui ter sucesso nesses passos todos, que eu já fiz 71 anos e eu estou a me cobrar disso. O Jung estuda muito as religiões, então ele vai mais para o lado da religião. Uma das coisas mais importantes é que ele fala que a religião já existe na estrutura do inconsciente da humanidade, de toda a humanidade. Então, por tudo que ele estudou e criou a psicologia analítica, a questão do inconsciente coletivo e tudo isso, então ele fala que a religião já está no inconsciente de toda a humanidade. Tanto que a gente vê que em toda a humanidade tem religião. Tem pessoas que se acham não religiosas ou se definem como ateias, como se não, ser ateia significa não ser religioso. Enfim, é uma confusão de conceitos de muita gente com relação a isso. Mas o Jung, ele afirma, existe já a religião, não. Essa é a questão de igreja e denominação. Tá? Ele está falando do conceito de religião, que é esse impulso que a gente tem para chegar a algo muito superior que a gente não sabe definir bem o que é, mas que a gente chama de Deus. Tá? Os rituais permitem essa aproximação, né, com o divino, né, elevando a nossa consciência. Aqui algumas coisas sobre educação, que a gente já falou, né, trazer de dentro o que mais a gente tem de humano. Tem um filósofo e escritor português, que também fala na mesma linha, né? Ele é mais contemporâneo, e fala, né, que a cerimônia é um conjunto de padrões, que é aquilo que é matemática. Isso depois que Pitágoras era matemático. Então, ela é extremamente filosófica e é espiritual também. Não a aritmética. Vocês ainda vão pesquisar o que é a aritmética e a matemática. A aritmética é uma ferramenta da matemática, mas o objetivo da matemática é extremamente mais profundo. Ok? Então, onde existe cerimonial, ele deve ser entendido e preservado por nós e por todas as pessoas que vivem na comunidade em que aquilo é comum. E onde não existe, ele deve ser criado ou ser recriado. Tá? Montesquieu, que é um filósofo político também, que nasceu em 1698, ele disse assim: a maior ofensa que podemos fazer aos homens é ir contra seus costumes e cerimônias, porque isso destrói a identidade. E uma curiosidade de identidade que eu tenho com ele é que ele nasceu no dia 18 de janeiro, assim como eu nasci. Tá? Foi dele que saiu a ideia e o embasamento teórico para a criação da divisão dos poderes executivo, judiciário e legislativo. É ali que começou essa confusão que a gente vive hoje. O que une os homens são ideias e o que desperta os homens é o egoísmo e a brutalidade. Eu tinha colocado aqui um pouco sobre a origem dos ritos modernos, mas eu ia só dar uma pincelada, eu vou pular essa parte, porque é muito interessante também. Isso aqui vale uma outra palestra, que é dos ritos mais modernos, Páscoa, Natal, Carnaval, etc., que a gente poderia falar, mas em outro momento eu só coloquei aqui porque eu fiquei tentado, mas pela questão do tempo eu vou tirar isso daqui. Então, isso aqui tudo eu vou pular, tá? E vou só terminar assim. O dia é trabalhar, produzir, criar, gerar frutos, presentear o mundo. À noite, recolher, repousar, restaurar, vida espiritual, organizar o interior nosso. O Celta já chamava atenção para essa observação dos ciclos da natureza.
E aí vem as celebrações, comemorações e festivais. Os nossos rituais aqui, muitos são ligados a, por exemplo, o Ano Novo. A gente vê que o Ano Novo nosso parece que não bate. Por quê? Porque todos os rituais, tirando um ou dois, foram feitos pelos Incas e pelos Maias, para o hemisfério sul, todos os outros que a gente conhece são do hemisfério norte. Por isso que muitas coisas que a gente estuda, até o Natal, né? Natal a gente põe imitação de neve, né? Enfim, aí eu estou vendo que tinha mais coisa interessante, mas eu vou encerrar aqui, fazendo um agradecimento a todos, né? Um voto de paz profunda dos Rosa Cruzes, para fazer de novo a propaganda da Convenção Nacional, que vai ser do dia 2 a 5 de novembro. Então, fico à disposição de todos vocês. Desculpe essa corrida de última hora, mas é que o tema tem milhões de coisas que, se vocês forem procurar, vocês vão ficar encantados assim. Não tem fim isso daí. Vale a pena, porque isso faz parte da história da humanidade e de todas as egrégoras, e especialmente para nós, os Rosa Cruz. Muito obrigado. Paz profunda a todos. Obrigado, Luiz Carlos. Boa noite. Agora está aberto o chat para as questões. Luiz Carlos, você poderia parar de compartilhar? Assim que eu achar aqui, posso. Achei. É que fica mais fácil para a gente. É que eu sou daltônico, estava em cor diferente. Brincadeira. Tem alguém que quer fazer alguma questão? Fazer alguma pergunta? Pode levantar a mão também, se for o caso. Fernando Alex. Nosso grande amigo Alex. Alex, pode falar. Alex? Está fechado o seu áudio. Primeiro, paz profunda a todo mundo. Paz profunda. Frater Luiz Carlos, é o seguinte, por exemplo, quando entrei na ordem, quando você fazia o ritual de iniciação, você tinha o ritual todo completo. Todos os oficiais tinham. Hoje não, você tem separadamente. Nesse momento que você fez isso, você tirou o grande objetivo, que era você entender o todo. Se aí você só vê partes, né? Ou seja, quem no passado trabalhou tinha uma compreensão do ritual como um todo. E isso também, por exemplo, se a gente pegar Aristóteles, você pegar Platão, ele, por exemplo, você estudava a ciência como um todo. Você não dividia a química, a biologia, não, você via. E isso, por exemplo, o ocidental tem isso. Mas aqui no Brasil acharam de quebrar isso, que era a linha europeia, e botou uma linha da linha inglesa, norte-americana, né? Que quebrou tudo em pedaços, e você não tem essa compreensão. Então, todos esses rituais sumiram. Aí, nós, por exemplo, eu sou professor, minha profissão é ser professor. Então, quando nós tiramos isso, nós deixamos as crianças perdidas, então elas não têm compreensão do todo. Então, ela não vai ter compreensão de ritual nenhum. Isso foi perdido há muito longo. Por exemplo, quando você começou, por exemplo, você tinha admissão, quebraram a admissão, rebentaram com isso. Que você tinha uma compreensão do todo para você pegar o caminho até chegar na universidade. Você tinha um todo. Mas nesse momento que você tirou esse pedaço, que rebentou com isso, você acabou com a educação no Brasil a partir dali, desse momento. A educação se tornou quebrada, de partes. Você não tem a questão silogística do todo, né? Você não junta as coisas. Eu sempre falo isso. Por exemplo, quando você estuda, principalmente a história do DNA, por exemplo, quando a gente estuda DNA, a gente sai de uma compreensão bem clara. Se eu estudo DNA, eu quebro com o negócio de reencarnação. Quebro com tudo que se pensa em reencarnação, porque meus filhos terão o meu conhecimento e assim das minhas gerações passadas. Eu estou ali presente.
até os descendentes futuros, eu também estarei presente. Não importa. Nós sempre estaremos presentes, assim como desde a questão do primeiro homem que aqui veio, a mulher que gerou o primeiro filho, isso veio tudo até chegarmos a cada um de nós. Ou temos tudo que nós precisamos está lá num determinado iniciação que nós fazemos, na ordem de um grau, que fala sobre isso, né? Que fala dos gânglios, etc. e tal, e nós perdemos isso. As pessoas passam por esse grau e não têm compreensão dessa questão, de como se autocurar, como se autorregenerar, tudo está ali. Muito obrigado. Eu posso fazer um comentário? Não foi bem uma pergunta, mas é interessante. Está me ouvindo? Pode falar. Estou me ouvindo, meu irmão. Estou O Frati tem toda a razão, e o que eu quis mostrar é que em todos os lugares, né, a gente tem visto isso. Então, dentro da ordem, a gente tem algumas observações, né, que podem ser feitas até em fóruns mais adequados, mas é que uma das coisas que influencia muito é essas demandas, né, que o Ocidente tem feito, né, uma pressa em tudo, então vamos economizar no tempo, nos recursos e, ao mesmo tempo, vamos dividir também. O excesso de conhecimento que se adquiriu, né, a grande quantidade, enorme, ilimitada quantidade de conhecimento que se desenvolveu ao longo das décadas últimas, especialmente, fizeram com que, entre aspas, se justificasse ou se explicasse esse comportamento de fragmentar mais, porque antes era possível se ter uma pessoa ter todo o conhecimento que existia. Então, tem até alguns pensadores, né, alguns palestristas que hoje em dia falam assim: o meu filho de 10 anos hoje sabe mais do que o imperador tal daquela época lá. Porque o conhecimento que se tem hoje de qualquer coisa é infinitamente maior. Então, isso aí acaba justificando ou explicando a racionalização de alguns processos, que é excesso de especialização, por exemplo, né? Eu sei cada vez mais sobre cada vez menos. Então, essa ideia universal, que a universidade foi criada para isso, né, para se ter o conhecimento universal, e a educação brasileira ela vinha bem nesse sentido, não na forma como eu digo assim, no conceito, um conhecimento mais universal. Então, a gente aprendia vários idiomas. Eu, quando entrei, tinha latim, tinha espanhol, tinha francês, tinha inglês. Hoje, se colocar tudo isso, não dá nem tempo. Porque só as outras áreas têm tanto mais conhecimento hoje do que tinha quando eu estudei no ginásio, que não daria tempo. Temos aqui, né, tem uma surpresa que o Frater Eduardo Belcourt, que é um professor de matemática, mexi com a área dele, eu achei que ele não ia estar presente, ele está aqui. Ó. Fico muito feliz, Eduardo. Estava no Canadá, não sei se já voltou. Enfim, Frater, tem toda a razão. Então, algumas coisas que nós tínhamos antes, nós perdemos. Ou é por praticidade, ou é por economia, ou é por demanda, ou é por falta de... Não sei se eu posso dizer isso, se seria injusto dizer, por falta de um sucesso, que alguma coisa não tem, por exemplo. Tem várias coisas assim que eram bem-sucedidas e não fazem sucesso, então vai se tirando. Então, questiona-se isso. E com toda razão, o Frater faz essas ponderações aí. Muito obrigado pela sua contribuição, Frater. Frater Alex, peço que seja sucinto na sua réplica aí. Eu vou ser rápido. Se nós pensarmos assim, por exemplo, há 2.000 anos atrás, nós tínhamos 2 bilhões de neurônios. Hoje nós temos 13 trilhões de neurônios. Quer dizer, a minha geração. As gerações mais novas têm muito mais do que isso. Então, eles têm condição de abarcar tudo isso. A questão é que nós não damos isso a eles. Não damos. Há poucas pessoas têm essa compreensão, certo? Por exemplo, aqui em Salvador, vai ser rápido, tinha um negócio do PEI, que era um tipo de você fazer conexões, arrumar o cérebro. Entrou um governo, arrebentou com tudo, tirou tudo. Então, é isso que eu falo.
Mais alguma consideração de algum frater ou sora? Luiz Carlos, tem várias manifestações no chat de agradecimento, né? São várias mesmo. Dezenas aí de manifestações. Esses fratres e sorores do Brasil inteiro e do mundo aí agradecendo a sua palestra, tá? Obrigado. Eu pediria que você fizesse pelo adiantado da hora, a sua consideração final, já que mais ninguém se manifesta. Bem, finalizando, agradeço novamente, né? Especialmente ao esforço, né? Iniciativa e esforço da equipe organizadora, que já durante bastante tempo tem feito esse trabalho, eu acho maravilhoso, vocês estão de parabéns pela iniciativa e pela execução, né? Porque tem trazido palestrantes aí que eu tenho acompanhado, às vezes eu fico escondidinho, mas eu assisto, palestrantes com temas assim muito importantes para nós Rosa Cruz, que somos eternos buscadores, né? E esse tema eu gostaria que ficasse aí com mais, não foi um ensino de nada, vocês sabem isso que eu falei, e foi mais uma provocação para reflexão e para, se possível, tomadas de atitudes, né, com relação aos seus pares, aos nossos pares, toda vez que nós formos nos juntar nos rituais, antes dos rituais, depois dos rituais e nas nossas cerimônias. Que a gente faça a reflexão sobre o verdadeiro valor disso e sigamos aquela nossa missão de manter sempre acesa a sagrada chama que nos foi confiada e realizar a missão Rosa Cruz. Paz profunda e obrigado mesmo a todos vocês e bom repouso. Luiz Carlos, muito obrigado pela excelente palestra. Nós estaremos convidando o a Luceli oportunamente em outros momentos. Muito obrigado mesmo. Eu peço a todos agora que se unam a mim numa invocação mentalmente. Deus do nosso coração, Deus de nossa compreensão. A emoção e a razão estão envolvidas no processo ritualístico. O nosso ritual de convocação conduz à harmonização cósmica e à meditação. Que ao entrarmos no templo, possamos reviver o significado por trás da representação do ritual, lembrando todas as vezes de nossos ideais e propósitos da vida. Assim seja. Assim seja. Assim seja.